Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está sintonizado aqui conosco no Hernicast. Hoje, episódio especial, não é com Bruno Barreto, vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com o Bruno Barreto. Calma, eu estou só aqui ocupando o espaço dele, próximo episódio ele está de volta. E hoje a gente vai tratar de um tema que é a cara da UERN, né? A UERN socialmente referenciada, inclusive includente, ou seja, política de cotas, que a gente, as ações afirmativas, as políticas de cotas, que a gente tanto se orgulha em ter estabelecido, né, na nossa universidade e que foram pioneiras em relação aí ao sistema federal. E a gente trouxe um time de peso aqui, nossa doutora honoris causa pela UERN, temos muito orgulho em tê-la como nossa doutora honoris causa, a professora Zelma Madeira, ela que é referência, né, está presente em todas as discussões sobre as ações afirmativas, e é com muito orgulho que a gente recebe a senhora aqui hoje no nosso Hernicast para tratar desse assunto. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço, já repeti isso várias vezes, do meu orgulho, da minha gratidão de voltar sempre a essa universidade e de ter recebido dela um título, né, importante de doutor honoris causa pelo trabalho que eu realizo, no que concerne à pesquisa. Sou uma pesquisadora, um intelectual das relações étnico-raciais. Então, assim, ter o meu trabalho reconhecido por essa universidade é sempre motivo de orgulho. Eu fico muito orgulhosa de retornar, de ter recebido esse título. E aqui também, professora emérita da nossa universidade. Daqui a pouquinho eu explico para vocês o que é um doutor honoris causa, o que é uma professora emérita, mas é também motivo de muito orgulho, né, tê-la. Ela que já participou do Hernicast, né, não está estreando, está voltando ao Hernicast, e que é motivo de orgulho para a gente tê-la aqui também como nossa professora emérita, né? Professora Ivonete Soares, seja bem-vinda. Obrigada, Luziária. Obrigada, pessoal da UERN TV, da UERN, por essa oportunidade e o prazer de estar partilhando aqui com Zelma de mais um momento na construção dessa nossa universidade socialmente referenciada, inclusiva, includente e, como a gente diz, quiçá, afro-referenciada. Estamos trabalhando para isso, né, professora? E esse título da professora Zelma Madeira, ele tem muito a ver com esse trabalho que ela, né, veio realizando para a gente. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei o nome Zelma Madeira foi a professora Ivonete. Minha filha, Zelma Madeira está em Mossoró e você não vai lá fazer a matéria? Eu, calma, professora, não estou sabendo quem é Zelma Madeira. E aí foi uma aula, né? E eu fiz, não, peraí que eu tenho que ir agora, né? Atrás desse... E terminei que não fui eu que fui cobrir, foi outro jornalista da UERN. Mas a gente fica muito feliz, né, em ver como todo esse processo foi construído, como foi uma conquista coletiva da nossa universidade e que tem refletido aí em muitas questões. A gente vê nas salas de aula, né, nós vemos como as pessoas, no próprio censo, né, nas estatísticas da universidade, em como as pessoas estão se reconhecendo enquanto afrodescendentes. Então, é um caminho longo que precisa ainda ser percorrido, mas a gente já tem avançado, professora Zelma. E muito se dá desde 2017, se eu não me engano, quando a senhora esteve aqui pela primeira vez, né, falando, tentando sensibilizar a gestão da universidade, os professores, a comunidade acadêmica, também como ecoou para fora dos muros da universidade, e hoje é lei, né, uma lei que foi conquistada lá na Assembleia Legislativa, que passou pela apreciação dos deputados, pelo governo do Estado. Então, é um processo intenso, né, e imenso, e que a gente vem galgando aí, sendo referência também para outras instituições. Tudo isso se deve um pouquinho à sua presença aqui conosco, professora. Ah, sim, em 2017 eu estive aqui, conversei com a gestão
superior, né, dizendo da importância de uma adesão à política de ação afirmativa, modalidade de cotas raciais, e aquele grupo estava preparado para ouvir, né, porque eu poderia ter feito uma fala, mas também, né, o gestor maior, o reitor e todo o seu Era os professor Pedro pró-reitores, Fernandes na né? época, né? Então, os pró-reitor ali também sensível na escuta, e eu dizia, olha como é importante nós termos cotas plenas raciais. Então, eu acho o pioneirismo daqui muito ligado a isso, essa preocupação em fazer uma política de cota para os grupos racializados de forma subalterna, na realidade brasileira, na realidade nordestina, na realidade do Rio Grande do Norte. Então, de trabalhar em prol dos grupos, né, maioria na população brasileira discriminada, que sofre o peso do racismo, como população negra, os povos originários, que são os indígenas. Então, quando eu fiquei, né, sabendo, eu vim para fazer uma outra palestra, para fazer um outro trabalho, mas aí, né, os professores sensíveis, a professora Ivonete, ela dizia, né, da importância, olha, vamos conversar com a gestão superior, e aí você vai e leva. Então, estava também uma porção de coisa naquele 2017 de forças políticas que foram favoráveis para nós, né? E aí é bom saber desse trabalho da UERN, e aí de ver que se transforma em marco legal, em legislação, porque a nossa luta ela precisa estar ligada ao Estado, à estrutura do Estado. Tá bom, é muito bom, a gente faz muito evento sobre o combate ao racismo, mas o que é que está em lei, em legislação? A pessoa pode dizer, mas é só ter a lei. Não, é importante. A lei é um ativo para a nossa luta, para a nossa conquista. Então, eu também fico feliz de ter sido escutada naquele momento, e aí o crescimento que a gente vem vendo dessa universidade estadual, dessa universidade preocupada com a diversidade e a inclusão, mas também preocupada com a interiorização. E aí, para nós, por que é importante ter uma legislação e aqui se efetivar uma política de ação afirmativa? Porque aqui é uma universidade. A universidade é o lugar da construção do conhecimento. Então, construir conhecimento para esses grupos minorizados, porque eles não são minoria, eles são minorizados, discriminados, é muito importante, porque são potência, eles têm potencialidade de falar da sua condição de vida e como é que vai ser alterada. E assim, não é palavra de ordem sem sentido dizer que as cotas abrem portas. E abrem, né? Porque esse processo de estar aqui dentro, esse lugar, né, da universidade, foi um tempo elitizado, não era todo mundo que chegava na universidade. Então, esses grupos aqui chegarem, essa escuta, dizer, vamos oportunizar pela via de política de cota, reserva de vagas, para que esse povo adentre a nossa universidade estadual e assim possa se formar, e assim mude a sua realidade, consiga mobilidade, consiga ir superando o racismo e a discriminação. É muito importante. Vocês estão percebendo aí, né? Por que a mulher foi escolhida nossa doutora honoris causa. Esse título, pessoal, é o maior título, né, concedido pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pelas universidades em geral. E a escolha se dá, não é uma determinação do gestor, da reitora, do reitor, do diretor da faculdade. Não, ela é escolhida pelo Conselho Superior da Universidade, o nosso CONSUNE, né? O Conselho Universitário é a instância máxima da universidade e precisa ser aprovado, né, pela maioria qualificada. Então, e esse conselho ele é formado por representação de todas as unidades da universidade. Ou seja, o nome para hoje nós termos aqui a professora Zélia, né? Zelma é de tanto o corretor, né? Todas as vezes que eu ia postar o corretor, eu colocava Zelma, o corretor dizia Zélia. Então, de tanto o corretor me dizer que o nome dela era Zélia, eu terminei confundindo, mas Zelma Madeira. Então, o nome da professora Zelma Madeira, para chegar a ser hoje nossa doutora honoris causa, passou por todo este processo e foi muito bem justificado e, na minha opinião, né, muito justo, professora. Muito obrigada.
Mesmo processo passou a professora Ivonete, né? Nossa professora emérita. A professora emérita é aquela professora que se aposenta, mas que ela não se aposenta, ela continua, né? Ela continua aqui muito presente na nossa universidade, ela continua atuando na pós-graduação. Já ontem nós estávamos juntas lá em um evento, né, que era do programa de pós-graduação, e aí a professora sempre muito atuante, né? Essa professora emérita é aquela professora que se aposenta, mas que ela passa a ser referência para todas as gerações que estão chegando, né? Então, é muito importante, é muito significativo, professora Ivonete, ter a senhora como nossa professora emérita e saber da sua história, da sua luta enquanto pessoa preta, né? Que sempre lutou. A professora Ivonete sempre esteve presente aí, desde estudante, né? Nas lutas sociais, buscando mais lugares para pessoas pretas, para pessoas pobres, dentro da universidade, que é esse espaço de transformação. E aí eu deixo espaço aberto para a professora Ivonete, professora Zelma, falar um pouquinho também dessa trajetória. Eu estou aqui diante de 2 pessoas negras, né? Eu também me reconheço enquanto pessoa parda, né? Muitas pessoas dizem, não, mas seu cabelo é liso, então você é branca. Não, não sou branca, gente. Eu sou parda, me reconheço como parda. E estar diante de pessoas que lutam, né, para trazer dignidade, para trazer transformação, para trazer tanta coisa boa para pessoas que vocês sequer conhecem, né, pela coletividade, é muito inspirador. Então, espaço aberto para a gente saber só um pouquinho da trajetória de vocês, que eu tenho certeza que são histórias belíssimas. Então, a minha trajetória passa, né, por ser uma pessoa que vem das classes trabalhadoras, né? Primeira coisa, eu sou filha de um homem da construção civil. Ele trabalhava como pedreiro, mestre de obra, e a minha mãe costureira. Então, eles ali do Piauí, Nordeste, realidade marcada por cenário de pobreza, de dificuldade. Então, eles têm 3 filhos, nós somos 3 irmãos, e eles apostam no processo de educação como uma forma de garantir uma vida melhor para nós. Então, aí eles saem do interior do Piauí, vêm para a capital, então tem toda aquela insistência na escola. Só que, e eles acreditavam que nós íamos mudar o nosso destino com bastante aspa, pela via da escolarização. Mas a escola, eu dei um trabalho enorme, porque eu detestava a escola, porque a escola, naquele tempo, claro que ela tem se modificado e tem que se modificar muito mais para ser inclusiva, ali eu era rechaçada e excluída por processo de racismo mesmo. A pessoa chama bullying, eu não acho que é bullying, eu acho que é racismo, tem esse nome, mas mesmo assim, eles, dentro das condições que eles tinham, né, a minha mãe só é alfabetizada, só sabe escrever o nome, meu pai fez até o 4º ano, ele não tinha aquela preparação psicológica para saber porque que a criança não quer ir para a escola. A minha mãe era muito mais dura e dizia, olha, eu vou te mostrar como tu vai para a escola. Então, a escola, para mim, era lugar de sofrimento, eu não queria. Mas, mesmo assim, dentro das condições da minha mãe, eu fui levada. E eu, hoje, conto, na minha trajetória, como um grande ativo, primeiro, ter a força de uma família. Uma família negra que se via como negra e tinha orgulho de ser negra. Ia dizendo, você é negra porque você é minha filha. Você tem que valorizar o seu nome e seu sobrenome, porque nosso sobrenome é Madeira, daqui do meu pai. Ele ficava naquela questão de reconhecimento. Isso tudo considerou uma grande força para mim, para me tornar o que eu sou hoje, né? Então, essa minha trajetória ela não foi simples, mas eu tinha apoios, né? Apoio aonde? Principalmente na família, dessa minha pertença étnico-racial e também da escola. Eu não posso ler a escola como toda racista. Lá tinha professoras brancas, professoras não negras, que apostavam no potencial, meu potencial, e dizia, esta menina, se der oportunidade, ela vai longe. Então, ali eu fiz a universidade, sou uma assistente social, concluí o curso de serviço social, né? E aí, depois, me liguei às questões da relação étnico-racial, porque eu sou uma mulher negra, então, todas as minhas dores, elas iam, eu entendi que elas não eram individuais, elas eram coletivas. Outras mulheres negras pertencentes
frente a este grupo que sofre, porque é racializado de uma forma subalterna, como a população negra, ela tem as suas chances diminuídas de acessar a política pública, de crescer, de ter uma trajetória. Então, a maioria das vezes, as nossas trajetórias escolares de pessoas negras, indígenas, de povos de terreiro, como povos e comunidades tradicionais, de comunidade cigana, elas não têm uma caminhada linear. Nós somos sobressaltados por problemas de desigualdade, pelo problema da violência, as dinâmicas familiares, pais mortos ou presos, né? Tem essa questão toda que vai complicando, né? Eu tive e tenho orgulho de dizer de um pai e de uma mãe preocupada e eles botaram na cabeça dele a nossa aposta nos processos de educação. Nós vamos formar nossos filhos. E aí depois eu vou e entro, né? Termino minha graduação e aí eu entro como docente numa universidade pública, né? E é lá onde eu vou fazer toda a minha andança, ajudando na formação de outros jovens, né? Trazendo não só eu estar na universidade, mas o que representa eu, como mulher negra, estar na universidade. Então, às vezes eu me emociono de estar fazendo uma palestra e chega uma aluna negra e diz, olha, professora, o que me faz permanecer aqui, você é minha grande referência. Olha como é o peso disso, né? Eu ser referência para outras alunas de dizer, olha, eu não estou só, tem a professora Zelma, ela está liderando, ela coordena um laboratório, eu vou fazer parte do laboratório, ela diz que a gente pode, que esse lugar... Então, é essa liderança. Eu tive grande dificuldade, olha como é que o racismo faz com a gente. Eu tive muita dificuldade de dizer, eu sou uma liderança. Eu sou uma liderança não só no Ceará, não só no Nordeste, mas na sociedade, né, na sociedade brasileira, eu como liderança negra dentro do setor público, né? E depois eu vou ser convidada pelo então governador Camilo Santana para dizer, Zema, vem ser gestora da igualdade racial. E aí eu vou ser gestora e estou lá afastada da universidade, mas nunca afastada da coordenação do meu laboratório, que é um NEAB, que é um NUAFRO, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Afro-Brasilidade, Gênero e Família. Então, nós estamos lá juntos, mesmo eu lá no Estado, ocupando, porque hoje estou secretária da Igualdade Racial do Estado do Ceará, mas eu sempre estou ali com o meu grupo, coordenando e orientando nas pesquisas de mestrado, de graduação. Então, essa é a minha trajetória como uma menina negra que vai ter dificuldade, como tantas outras, querer abandonar a escola, querer se evadir, porque lá não é bom. E aí, que ativos foi que a gente precisa de ativo, a gente precisa de força. Quem é que dá força? É a família, são outras professoras que estão lá na nossa trajetória, que estão levantando, são os amigos. Quem são que estão atuando? Então, a gente precisa atuar. E a política de ação afirmativa, modalidade cota, é um ativo para influenciar que esses jovens fiquem aqui, termine em tempo hábil e aí mude sua vida. Porque qual é a vida comum que nós vamos encontrar de desigualdade racial? São jovens que estão comprometidos, que estão encarcerados, quer no sistema socioeducativo ou nos presídios. Essa é a realidade que nós queremos mudar. Nós não queremos nossa juventude presa, nós queremos nossa juventude dentro da universidade, crescendo, tendo dignidade, no dizer dos indígenas, pelo bem viver. Então, a minha trajetória pessoal, ela se confunde com a profissional e com a dimensão coletiva de apostar e de acreditar que um outro mundo é possível construir. Um mundo, né, um mundo antirracista. E que a gente ponha fim nesse fenômeno que é planetário, que é o racismo. Porque o racismo existe no mundo. E no mundo ele é mais forte para os afrodescendentes. Verdade. Professora Ivonete. Pois é, essa trajetória da Zelma, ela falando aqui, eu me lembrando como nossas trajetórias são parecidas, né? Mulheres negras. De mulheres negras, de mulheres pobres, de mulheres periféricas, né? De mulheres que vêm de famílias que a sustentaram, né? Uhum. E aí eu queria dizer isso e retomar um ponto aqui que você falou, Luziara. Por exemplo, na minha trajetória de família, meus pais são separaram muito cedo, né? E eu fui criada por minha avó. E tanto a minha avó como a minha mãe, né, jogavam na educação todo o peso para a gente ser alguém na vida. Na vida. Né? É. Então, minha avó, ela comprava revistinhas, estimulava a ler e sempre me estimulava a ser professora. Por isso que eu disse que eu escolhi ser professora e sou uma professora feliz, porque eu escolhi ser professora, né? Verdade. Mas é essa trajetória. Mas é uma trajetória de que a gente não se deixa aprisionar pelos limites que a vida nos impõe, como pessoas, como mulheres, como pobres e como negros.
que esse é um desafio velado que a gente enfrenta todo dia, né? De ser negado como gente, né? Como capaz, como possível de adentrar degraus melhores de vida pela nossa condição de negros, né? Então, assim, é uma trajetória muito parecida. E aí eu queria retomar dizendo o seguinte para o pessoal que está nos ouvindo. O ponto que nos une, além dessa trajetória de mulheres negras que apostaram na gente, e a gente aposta nos outros, e a gente está aqui para dizer porque você aposta em você e aposta nos outros, né? Porque a luta coletiva por galgar direitos, política pública, ação do Estado, que vai ampliando as nossas condições, né, de vida. Não é só a vontade, é a vontade e a luta, né? As oportunidades. Né? As oportunidades. O gerar a estrutura de oportunidades, que aí a universidade ela tem um papel fundamental, que ela gera essas estruturas de oportunidades para a gente, de nos formar enquanto elite. Uma elite cultural, uma elite capaz de produzir conhecimento sobre o mundo da gente, sobre o mundo em geral, e conduzir políticas públicas e gerir os lugares onde a gente for chamado, né? Para gerir políticas públicas também. E eu digo isso para resgatar o papel da universidade como uma universidade que é de interior, altamente capilarizada no Estado, em que os nossos formandos, né, saem, em sua maioria, professores, e muitos vão ser também os gestores das políticas públicas e os gestores das cidades. Então, se a gente começa um processo de autorreconhecimento da nossa condição, de existência de mulheres negras, de estudantes que apostam num futuro e apostam no combate ao racismo e numa sociedade de igualdade na diversidade, quando a gente sair para esse campo de trabalho nos municípios, a nossa tarefa será de levar essa possibilidade de gerar oportunidade para as outras pessoas. E aí eu digo isso para retomar o papel da universidade e o papel que essa universidade tem tido ultimamente, de ampliar essas oportunidades para as pessoas negras. E aí, quando você falava do título, Luziara, já para eu fechar, porque eu acho que o resto do programa tem que ser só com a Zelma, porque a gente tem que beber o máximo dessa experiência que traz para a gente tanta esperança, tanta projeção e tanta dignidade enquanto mulheres e pessoas negras, né? Que é o título que nós trazemos. Professora doutora honoris causa e professora emérita da universidade. Mas assim, título, isso é tão besta. Hoje a gente... Não é. Não é. E no nosso caso, aí é que não é. Porque reconhecer em nós a nossa trajetória de trabalho em defesa da pauta étnico-racial, da nossa condição de mulheres negras e de afirmar os nossos direitos, e o nosso trabalho cotidiano, e disser assim, olha aí, vocês podem ser homenageadas e nós reconhecemos vocês. Porque quando o Conselho Universitário reúne e vota nos nomes, é um aval da estrutura da universidade, mas é um aval da sociedade. Eu me lembro muito aqui do professor Pedro Fernandes, que diz assim, dizia, né, o nosso ex-reitor, que na época, quando a professora Zelma veio aqui, eu tive a oportunidade, eu estava na equipe do professor Pedro, já saindo da equipe do professor Pedro. Então, assim, que é o quê? A nossa universidade, no Conselho Universitário, estão sentados 4 poderes, 4 segmentos. Não são os 3 segmentos que são da universidade, os professores, os estudantes, né, e os técnicos, e o segmento que mantém e faz essa universidade existir, que é a sociedade, que são os representantes da sociedade civil, das instituições existentes em Mossoró, que são selecionados. Então, assim, quando essas pessoas se reúnem e nos dão um título, quando a gente olha, a gente diz assim, meu Deus, valeu a pena a trajetória que traçamos e valerá a pena a trajetória que será traçada por outros que virão depois de nós. Porque hoje nós somos e somos reconhecidos porque trazemos conosco toda essa trajetória do coletivo, de quem construiu antes, né? Então, é isso que eu queria dizer, da minha alegria de estar aqui. Eu não quero falar nesse podcast de jeito nenhum. Eu já disse tudo que eu tinha que dizer, porque eu acho que você que está nos ouvindo tem que ouvir mais a Zelma, beber mais da Zelma, dessa experiência, especialmente de gestora, de pesquisadora, gestora de uma política estadual de afirmação de direitos da população negra. Eu não falo mais nada, viu? Grande contribuição da professora Ivonete Soares, ela é tão inspiradora que só ela está aí, sentadinha, só olhando para a gente. Já está Já tá valendo.
Professora Zelma, e ela manda, eu obedeço, tá? É, tá Então, certo. tô aqui concentrada, professora Zelma Madeira. Professora, a gente falou muito nas cotas, mas a gente sabe que a evasão é ainda um dos maiores problemas, né? Que seja na educação básica, seja na educação superior, que a população, principalmente a população negra, enfrenta. Então, assim, quando a gente fala em políticas afirmativas, não basta a política afirmativa de cotas, né? É preciso uma política afirmativa pensando na permanência desse aluno, né? Seja na educação básica, seja na educação superior. Então, eu queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre a importância dessa política, né, de permanência estudantil, especialmente para a população negra. Certo. Os dados até da PNAD, da PNAD de 2019, né, no campo da educação, diz do quanto nós temos como grande desafio a contradição que nossos alunos de 14 a 29 anos, eles sofrem para decidir, e nem tem como poder escolher entre o trabalho e a educação. Né? Porque só escolhe as pessoas livres. As pessoas que não são livres, que são marcadas por cenário de violência e desigualdade, eles não têm que escolher, eles vão ter que puxar. Então, é por isso que há que ter uma articulação entre política de ação afirmativa, e aí a gente está falando mais diretamente das modalidades cotas raciais, mas tem bônus, tem várias outras expressões que a gente pode fazer de enfrentar desigualdades raciais, mas é importante que essa moçada, né, que está no ensino médio, que está entrando na universidade, eles encontrem, né, condições deles nem passar pela retenção, que é ficar vários anos no mesmo ano e não concluir a sua graduação, por exemplo, no nível superior, e a evasão, que é abandonar. Porque, na verdade, o que grita é as nossas realidades concretas de necessidade, de ter que bancar a família, de ter que ter alimento, de que, né, que a gente sabe quando vai para todas as áreas de vulnerabilidade, como acesso, como insegurança alimentar, fome, aonde é que a fome está, se não com as mulheres negras, né, principalmente aquelas mulheres mãe nordestina. Então, é dessa realidade que a gente precisa de financiamento, de bolsas, para que eles possam ter essa condição. Por exemplo, no ensino básico, né, educação básica, vai ter uma escola integral. E aí, alguns meninos e meninas já ficam assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou passar o dia todo na escola se eu tenho que ajudar. Eu ajudo lá no supermercado do meu bairro, eu entrego água, eu entrego medicamento, eu faço algumas coisas para poder ter um dinheiro e ajudar no orçamento. Então, eu preciso carregar nessa escola integral ou dentro dessa universidade todo um aporte financeiro para garantia de bolsas. Né? E aí não é assistencialismo, é leitura de realidade. Porque ele está entre o trabalho, eu trabalho, eu estudo. Eu não tenho condição de fazer as duas coisas, né? E aí, se chega essas políticas articuladas, né, aí a gente poderá ter um efeito mais positivo de evitar a evasão. E aí, no campo da fala da professora, né, que eu achei muito, muito interessante quando ela diz assim, olha, esse título, para nós, é muito importante. Para nós todos, todo mundo quer ser valorizado. Todo mundo quer ser reconhecido. Mas nós, como aqueles que descendem de África, os afrodescendentes, como tu diz, essa população negra, isso tem um peso considerável. Numa sociedade racializada que diz que nós não temos capacidade, de que nós não temos capacidade de assumir outros campos, né, das políticas públicas. E o que a gente quer dizer, claro que nós estamos felizes. Ela aqui ficou na pró-reitoria, não foi, professora? Né, um tempo. Então, ela tem condição de assumir, claro, dentro das relações étnico-raciais, mas nós temos potência de assumir qualquer lugar dentro dessa universidade, qualquer lugar na estrutura do Estado. Né? E isso é o que a gente chama de reconhecimento. E aí nós estamos alinhados à década dos afrodescendentes, que começou de 2015 e vai até 2024, que é agora, né? E aí a gente perdeu muito, né, professora? Perdemos muito, que a gente não fez muita coisa, mas qual é o nosso lema? É o que casa para a gente. O que nós temos muito aqui é a busca do lema mesmo da década dos afrodescendentes, é a busca de reconhecimento, é a busca de justiça racial. Olha o que fizeram com o que veio antes da gente, quantas mulheres negras cheias de potencial nunca foram escutadas, foram silenciadas, sua memória e sua história não é contada.
professora Ivonete já estava dizendo hoje para a gente o quanto que tem de mulheres negras aqui, ela listou de pessoas que contribuíram nessa temática, e aí a gente pode contribuir nessa temática, mas precisa abrir mais o olho, que a gente contribui na temática das relações étnico-raciais, mas de outra. E quando a gente está falando de política de ação afirmativa, a gente está falando de modelo de desenvolvimento, que aí eu volto à década, que a década diz, vamos ter reconhecimento, justiça racial e um modelo de desenvolvimento que nos inclua. Então, quando a gente está falando de política de cotas raciais, nós estamos falando para o Brasil. Nós não estamos querendo mudar só a realidade de negros, não. Porque enquanto perdurar o racismo, nós não vamos ter paz. Viu? Nós não vamos ser país desenvolvido. Então, essa universidade que aposta na diversidade, na inclusão, ela está fazendo uma coisa muito importante e ela está acertando. Porque ela está dizendo isso não é porque ela tem peninha, não é dos povos de terreiro, não, é porque ela está avistando ao longe que eu só vou ter desenvolvimento, eu só vou mudar essa realidade desse país campeão de desigualdade, esse país que não teve abolição, esse país que tem esse segmento todo de pessoas na luta para ter o que comer hoje, pela via de uma universidade referenciada socialmente, uma universidade preocupada com esses grupos que são minorizados. Dizer, ou a gente abre a roda para todo mundo entrar, ou nós não vamos alcançar o que todo mundo quer, que é um país desenvolvido, mas não tem país desenvolvido enquanto perdurar o racismo. E o racismo, professora, vai muito além do que a gente imagina, né? Eu, há pouco tempo, conversando com a reitora Cecília Maia, e ela me falou que um estudante negro da nossa universidade conversou com ela, né, ele entrou na universidade pela política de cotas. E aí ele dizia, professora, eu entrei pela política de cotas, mas eu vou estudar e os livros mostram pessoas brancas, né? Não tem pessoas negras nos livros, seja do livro de medicina ao livro de, sei lá, de serviço social, do livro de ciências da religião, você não encontra, né? Não, os corpos do curso de medicina são retratados pessoas brancas, né? Os exemplos, se você vai para um curso de exatas, os teóricos, né? Os matemáticos, os físicos, os químicos, em sua maioria são pessoas brancas. Então, essa autoidentificação também desse estudante, né, que lutou muito, conseguiu entrar numa universidade através da política de cotas, conseguiu uma bolsa para ajudar na sua permanência estudantil. Ele acha, agora eu vou conseguir. Mas ainda tem, né, tem esse empecilho durante toda a sua formação dos grandes nomes, eles são pessoas brancas, né, os teóricos são pessoas brancas, e após sair, né, o mercado de trabalho, né, quantas vezes a gente vê aí as pessoas negras com diplomas não exercendo as suas profissões, né? Por que tantas pessoas negras, engenheiros negros, enfim, tantas pessoas que conseguiram passar por todo esse caminho, viram Uber, enfim, vão para outros setores, outras profissões. Existe também, né, entre as pessoas brancas, existem, mas a gente precisa ser sincero, precisa tirar a venda dos olhos e precisa reconhecer que a maioria negra no Brasil, esses casos acontecem com a maioria negra no Brasil. Não é isso, professora?
Ou é só certeza. uma realidade aqui do Rio Grande do Não. Norte? O que você está nos provocando a refletir é que a gente precisa, quando a gente diz assim, cotas, ou quando a gente diz que quer ser uma universidade socialmente referenciada, há vários compromissos, que aí, né, um dos primeiros compromissos é estar dentro do nosso currículo, né, é o debate sobre as relações étnico-raciais, né, porque nós temos, por exemplo, vários cientistas negros que fizeram uma obra que são caladas, são esquecidas, que não estão aí. Então, a gente precisa pensar os projetos pedagógicos de cada curso. A gente precisa pensar que a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira, depois alterada pela 11.645, colocando os indígenas, eles precisam estar presentes nos currículos. Então, veja que a gente, além de ter uma disciplina que pode ter uma disciplina opcional sobre as relações étnico-raciais para todos os cursos, é importante, é valiosa, mas é importante como é que essa temática ela pode adentrar as já existentes. Então, isso é um esforço desta universidade, de quem a faz, os professores, os cientistas, os pesquisadores, abrir aí a sua mente para poder pensar as relações étnico-raciais, como também deles, porque numa sociedade racializada como a nossa, as pessoas pensam que falar de negros e negras, indígenas, povos de comunidades tradicionais, só é dos próprios negros deles. É um problema de vocês. Vocês se resolvam com vocês. Não. A sociedade é racializada como um todo. Então, ela racializa. O que é dizer, Zelma, que uma sociedade é racializada? É que ela distribui vantagem para uns e desvantagem para outros. Então, os grupos que têm vantagem, né, e são beneficiados materialmente ou simbolicamente, são os grupos brancos. E aí é que a gente não quer disseminar ódio, raiva contra os brancos, mas é analisar como é que funciona, a partir de uma raiz histórica, uma sociedade racializada. Então, essa universidade, ela precisa colocar no seu dia a dia, nos seus projetos de pedagógicos, né, político-pedagógicos, nos seus currículos, essas temáticas. E aí a gente vai ter que começar a fazer isso, né? Você vê que o aluno, ele entra e diz, olha, eu quero participar. E às vezes essa busca inicia, como foi a minha, da professora também, nós fazendo a nossa própria busca. Nós mesmo que ia atrás, a gente mesmo que estudava, porque não tinha um professor nunca que pegasse um livro sobre relações raciais e disse, leia, minha filha. Nunca teve, fomos nós que fomos atrás. Então, hoje nós já avançamos e nós temos condição de fazer isso, né? De fazer com que haja esse atravessamento, não seja só uma questão nossa, ou em alguns cursos da história, até do serviço social, né? E que não entra nas ciências exatas, na matemática, nas ciências da natureza. Então, isso não é verdade. Eu penso que isso é um grande desafio posto, mas que ele tem que ser iniciado. Ele tem que ser iniciado e você sabe que vai ser iniciado, principalmente depois que a gente adota a política de cotas. Porque não é só para entrar, é para permanecer. E permanecer é tratar do assunto. Eu não posso entrar, e aí é por isso que a gente precisa aprimorar a política de cotas, porque eu entro, mas eu entro comprometido com o meu desenvolvimento pessoal. Eu vou ser o médico. Eu não quero saber que é negro, eu só quis saber para me entrar. Mas agora, não. Você vê que o aluno que está inquieto, o aluno, ele quer, né, estar aqui, estar presente como um aluno negro, cotista, ter orgulho disso e saber que sua carreira, ela não tem que ser centrada apenas numa dimensão individual. Ele quer coletiva. Veja que a minha trajetória da professora são trajetórias que estão sempre preocupadas com a dimensão coletiva. Então, a gente tem que entrar com essa moçada cotista, mas não é para esquecer, não. Não é só para entrar e na hora que saiu o nome na lista, foi aprovado, eu esqueço, não. Eu preciso estar aqui. E aí eu entro em várias dimensões. De ter a política de permanência para ganhar os financiamentos, as bolsas, mas também de estar dentro dos projetos políticos, dos currículos, né, de estar ocupando também, vocês estão passando por um concurso e a gente espera que ao final do concurso a gente torne a UERN menos monocromática nos cargos, né? Quem é que está aqui assumindo os cargos aqui dentro? Venham pessoas pertencentes aos cotistas, né? As pessoas negras, né? E a quem a lei faz a cobertura. Então, veja que está vendo como é estrutural? Está vendo que não é só botar os meninos para dentro? Está vendo como tem outros compromissos que a gente passará a ter que assumir?
Passa a ter. Então, em 2017 é uma realidade. Hoje, passados esses anos todos, né? Em 2017, a gente estava sensibilizando o gestor para fazer. Aí foi feita, a partir daí você já tem lei, a partir daí você já tem divisão. Aqui, vocês cresceram. Tá vendo como não fica? Não fica só, vamos fazer só aqui essas cotazinhas. Não é nada comportado. Não é tudo de reinventar, é de desconstruir o que está construído, que traz opressão, que traz dominação, para estruturas mais abertas e mais democráticas. Afinal, nós só também vamos ter democracia quando tiver uma real inclusão. A inclusão não pode ser fazer de conta. A inclusão dessa moçada, meninos e meninas, jovens, como cotista, os profissionais que vão entrar aqui como cotista, tudo muda a realidade da nossa instituição, a realidade dessa universidade estadual pública. E é motivo também de muito orgulho, né, para nós que estamos neste momento na universidade, porque a gente passa a universidade e continua, né? A gente chegou, já tinha universidade, a gente vai sair, a universidade vai continuar. E é motivo de muito orgulho a realização desse concurso, né? É a primeira vez que estamos realizando concurso com cotas para servidores negros. Né? Como a professora Ivonete sempre diz, que precisamos enegrecer a UERN, e é nesse processo que nós estamos hoje, porque, assim como a gente precisa garantir que a mulher esteja onde ela quiser estar, nós também precisamos garantir que todas as pessoas tenham condições de chegar onde elas quiserem, independente da cor do cabelo, do formato do cabelo, da cor da pele, enfim, da sua identidade sexual, enfim, tudo começa pelo respeito, né? Hoje a gente fala tanto em respeito, mas muitas vezes esse respeito fica só no discurso, professora. E eu queria que a senhora ainda falasse um pouquinho sobre essa inclusão no mercado de trabalho. Né? Sim. Que a gente garante um pouco, né, através dessas cotas aqui no concurso público da UERN, mas isso não é a regra. Insistindo novamente numa sociedade racializada. A sociedade que distribui benefícios materiais e simbólicos para um e destitui de outros. Então, quando eu sei, como você até disse, olha, tem pessoas brancas que estão desempregadas, mas se você for atrás dos dados, você vai ver que nós vamos ter muito mais desempregados negros do que pertencentes aos grupos não negros, né? Então, porque numa sociedade racializada, você vai sempre pôr em xeque se aquela pessoa negra, indígena, pertencente aos povos e comunidades tradicionais, ele tem competência. Então, eu posso ter o advogado, né, aqui, e ele, com todo respeito aos Uber, né, a única coisa que ele teve foi ser Uber. Por quê? Porque a sua capacidade numa sociedade racializada em que perdura o racismo é desconfiado se ele realmente tem competência. E aí isso vai impactar, tá vendo como a gente precisa trabalhar aqui dentro da universidade, mas também trabalhar toda a sociedade. E realmente o trabalho que a gente faz para a universidade, se a universidade é democrática e é aberta, ela vai estar botando para a sociedade. Mas nós precisamos, né, que essas pessoas negras, elas sejam respeitadas, né? Elas sejam o que o racismo faz e a gente precisa desconstruir. Elas são desumanizadas. A gente perde a humanidade. Então, um dos maiores crimes, né, que a gente tem é quando você não é considerado gente. Né? Então, tal que nos conflitos raciais, nas grandes queixas, a primeira coisa que nós somos chamados é de macaco e de macaca. Macaco e macaca não é humano, portanto, não deve acessar direitos. Então, este advogado que está numa outra profissão deslocada que não é a sua, essa assistente social que está deslocada para posições escalonadas de uma forma inferior. Isso é fruto de uma sociedade que perdura com naturalidade. As pessoas veem com naturalidade o absurdo da desumanidade. Que é dizer, não, tá aí, é porque ela não se esforça mesmo, ele não se esforça, ele quer ser mesmo é Uber. Não é. São as oportunidades. A gente carece de oportunidade. Dê oportunidade, apresente oportunidade para a gente ver como a gente mostra a nossa competência. Então, assim, nessa vala estreita de oportunidade, eu e a professora Ivonete, nós tivemos, pela via da escolarização, pela via da docência, a oportunidade de nos apresentar. Mas o quanto de pessoas que estavam junto com a gente morreu e nunca foi escutada. E nunca teve esse lugar. Porque o lugar que é dado, por exemplo, para nós mulheres negras, não é ser pró-reitora.
Não é ser professora da universidade. É, com todo o respeito que a gente tem, é ser empregada doméstica. Nós sempre somos confundidos. Eu sou confundida como empregada doméstica. Pessoal, não pode, um absurdo, uma professora, uma secretária de Estado. É, porque o que nós temos aqui, na nossa estrutura, que ninguém está indo atrás do nosso curriculares, é saber que nós somos mulheres negras. E o que demarca são as nossas marcas fenotípicas. É essa tez da pele, é esse ângulo facial, este nariz, é esta boca, é este cabelo. É isso que chega primeiro. É a partir desses fenótipos que nós somos lidos. Então, quando chega o garoto da medicina, ele vai ser lido como... Ele nunca vai ser lido como lugar de vantagem. Porque numa sociedade racializada, nós temos ocupado os piores lugares. Os lugares do desemprego, o lugar do presídio, né? O que é que se confunde sempre os meninos? E quem é meninos e meninas negros e negras sabe as abordagens policiais. Como é? Nós estamos sempre sob suspeição. Nós nunca estamos vendo como aquele médico, aquele advogado, aquele enfermeira, aquela enfermeira, aquela assistente social formada, com competência, para assumir qualquer cargo. Então, veja o quanto nós somos, a gente conta no dedo da mão quantos vereadores, né, quantos deputados estaduais, quantos deputados federais, quantos senadores, quantos governadores, quantos secretários de Estado são negros, negras, indígenas. Né? Então, nós somos bem pouco. Isso, o que passa para as nossas crianças? É de que nós não temos competência para assumir. Né? Mas só que nós temos competência para assumir tanto a Secretaria de Igualdade Racial, como a da Educação, como a da Saúde. Em muitas áreas nós temos competência. Agora, basta que a gente tenha oportunidade. Esta sociedade ela tem que abrir oportunidade para que a gente ocupe esses lugares. Então, nós estamos sempre... Isso é o que eu chamo de desmantelamento dessa estrutura. E esse desmantelamento ele não é fácil de ser feito. Porque a sociedade ela tem que partir dessa compreensão. E qual é a compreensão que ainda, infelizmente, vigora? É a compreensão de que o que nós estamos falando é mimimi, é assistencialismo, é coitadismo, e não dizer, gente, nós somos campeão em desigualdade. Meu povo, passamos 400 anos de escravidão. Nós saímos de uma abolição sem política de reparação. Nós não saímos como classe trabalhadora, porque no dia que nós chegamos naquele navio negreiro, nós chegamos como classe trabalhadora. Mas no dia da abolição, a preocupação não era de nos ler como classe trabalhadora, como classe laboriosa. Nós não servimos nem para exército industrial de reserva. Já dizia Florestan Fernandes para a gente. Então, nós saímos, sabe como foi? Como classe perigosa. No dia 14 de maio de 1888, a preocupação era construir lei de como é que iam fazer com a gente, que tem essa negrada aí todinha livre. Então, a gente tem que ter a preocupação com o pacote anticrime, porque eles são criminosos, eles são classe perigosa. É por isso que está aí, né, a PEC 45, de dizer do quantitativo de drogas, né, de ver a comercialização e de quem está com um pacote, mesmo que pequeno, de droga. A gente sabe que uma política antidroga é uma política de reafirmação do racismo, né, contra essa garotada que está aí. Então, veja como eles são edificados e construídos como juventude negra, que são marginais. Né? E o que a gente está querendo dizer é que a gente tem que trazer para cá, né, para essa universidade, não para presídio. Nosso jovem tem que vir para a universidade. E essa sociedade tem que estar pronta para recebê-los, entendendo que ele tem potência, que ele tem capacidade. E isso passa pela oportunidade e pela mudança como a gente vai fazer a formulação das políticas públicas. Né? Políticas públicas preocupadas com aqueles segmentos mais vulnerabilizados, que não necessariamente são minorias. Professora Zelma, a senhora falava aí em vários aspectos desse racismo, e a gente falta falar aqui, eu acho que um pouco do racismo religioso também. Sim. Né? As religiões de matriz africana, nós temos aqui na nossa universidade, nas comemorações do aniversário da universidade, nós temos o culto aos orixás instituído também. Uhum. Então, dentro da programação, temos a missa, né, dos católicos, temos o culto evangélico, temos o culto aos orixás. E, muitas vezes, até nas próprias redes sociais, o que vem o Estado é leigo. Por que vocês estão fazendo culto aos orixás? Né? Mas aí, por que não vem esse mesmo questionamento na missa ou no culto? Uhum. Né?
Então, a gente fica até, nós que trabalhamos diretamente com as redes sociais, com esse feedback com a sociedade, a gente fica querendo dizer, né, várias coisas e se controla para poder responder racionalmente, o que de racional não tem nada. Não é verdade? Eu acredito que aí a gente precisa entender os povos de terreiro, os povos de matriz africana e afro-brasileira, né, como um povo e comunidade tradicional, que são o que a gente chama de PCTs. No Brasil, nós temos mais de 34 PCTs. Então, um deles é os povos de matriz africana e afro-brasileira, no sentido de dar a eles a possibilidade de contar a sua história e sua memória. Aqui nós não vamos fazer, né, aqui dentro da universidade, nenhuma repartição que a gente tem de que o Estado é laico, nenhuma apologia no sentido de que você vai ter que ser adepto das religiões. Você tem que conhecer o que pode ser conhecido, né? Porque são religiões, é o religarem deles com o plano transcendental, que aí o evangélico tem um jeito de dizer, os espíritas, os católicos, todas são possibilidades, minha gente, que tem que ser respeitada. Aí nós não vamos entrar na minúcia da liturgia, de jeito nenhum. Nós vamos entrar no entendimento deles como povos e comunidades tradicionais, que tem que ser escutado, que tem que ser ouvido, e que não ficam o tempo todo rezando. Oi? Eles não ficam o tempo todo rezando. Eles têm organização social, política e econômica. Eles têm uma cosmologia e uma cosmogonia, ou seja, um jeito de ver a natureza, um jeito de ver a sociedade, um jeito de ver as pessoas, os elementos da natureza. Eles têm o jeito deles, como os evangélicos têm o jeito deles, como que é pelo trabalho que dignifica, né, o protestantismo. A gente estudou isso, a gente sabe, o catolicismo. Então, o cristianismo, todas são possibilidades, né? Vamos deixar de ser intolerantes e racistas e vamos respeitar a possibilidade numa democracia que é a grande roda. Vamos abrir a roda como se, não, tudo bem, a gente faz as solenidades, porque na formatura lá dos meninos sempre tinha mais o culto católico, a gente quer abrir para a diversidade, dizer, mostrar para vocês um pouco como é que eles entendem, qual é a visão de mundo, qual é a cosmogonia, qual é a cosmologia que esse povo tem, quem que eles acreditam. E eu não posso dizer que é a religião do cão, demonizar, é uma possibilidade, é uma das possibilidades de estar numa relação com o plano divino. Como também até que não quer, aqueles que não querem ligação com o plano divino nenhum. Também tem que ter o lugar dele na roda. A roda, eu estou chamando de democracia. E é por isso que a democracia ela é tão difícil de ser efetivada. E aí a gente precisa ter muito cuidado num momento histórico de polarização. Um momento histórico de polarização que nós estamos vivendo. O discurso de ódio. Não basta só você discriminar. Você tem ódio e você quer eliminar sem dar a possibilidade daquela pessoa se apresentar, daqueles grupos existirem. Os povos e comunidades, eles existem. Eles têm legislações, né? Ele tem as legislações, a convenção da OIT 69. Ele não é coisa que nós estamos criando. Existe toda, né, um marco legal, uma legislação de acesso às políticas públicas, de acesso a direitos. Eles têm direito, como os outros têm, para entrar na roda, para fazermos o grande ciclo e ter uma democracia. Então, são maneiras diferentes que eu não posso demonizar e dizer que está errada. Ela é diferente. Então, nós temos que abrir a cabeça para o que nós estamos chamando de diversidade. O que eu estou chamando de diversidade é trabalhar diferenças abertas à reciprocidade. Eu aceito você como diferente. Eu não tenho que dizer um culto dos orixás ou um culto aos encantados dos indígenas, né, que eles chamam as entidades os encantados, né, e dizer, eu não estou lhe obrigando a ser das religiões, da pagelância, das coisas indígenas, não. Eu estou dizendo que esse é um jeito deles ver o mundo. Mas é errado. Você que está dizendo. Eles são diferentes. Veja a intolerância, o discurso de ódio, o não respeito e não reconhecimento. Passa pelo apagamento do outro. Quem está certo sou eu. Tudo para mim, nada para você. Você é tudo errado. Então é isso que a gente tem que ver, a diferença. Não tem problema nós sermos diferentes.
Sabe quando é que o problema do diferente vem? É quando eu escalono, eu digo que um pode, o outro não pode, um domina e o outro é dominado, um está em cima e o outro está embaixo. Aí é problemático. Mas toda vez que eu pegar a diferença e eu abrir para a reciprocidade, dizendo é uma possibilidade e nós vamos respeitar, nós vamos ganhar. Então, as pessoas, mas veja como a sociedade ela ainda precisa andar muito quando vocês postam, aí vem toda uma crítica. Agora a universidade agora vai ser macumbeira, né? Que é os povos, a Umbanda, o Candomblé, como povos de matriz africana e afro-brasileira. Não, a gente está querendo dizer que esta universidade abriga os diferentes e acolhe cada um. Não vamos fazer a liturgia, nós não vamos lá e dizer que você tem que ser um bandista, candomblecista da pagelância. A gente só tem que dizer que você no mundo contemporâneo e democrático, você tem que avistar e respeitar a diferença, deixando cada pessoa ser o que é. E construir uma nação grande, uma nação rica, uma nação diversa, desenvolvida economicamente, socialmente e ambientalmente. É isso que a gente quer com respeito à diferença. Tá bom. Professora, infelizmente, nosso tempo está chegando ao finzinho, mas aí é só deixar o espaço aberto, né, para as suas considerações finais. Professora Ivonete, né, temos ainda mais alguns minutinhos que dá para uma mensagem final, com certeza, né, nosso UERNcast aí subiu aí de nível com a doutora honoris causa da UERN, professora Zelma Madeira, nossa professora emérita, professora Ivonete, sempre muito bem-vinda, professora. Só abrir a porta, entrar e sentar, que aqui a senhora tem moral, viu? Não só aqui. Mas a gente quer muito agradecer a sua presença, professora Zelma, aqui, né, por compartilhar tanto nas atividades que a senhora participou na nossa universidade, como também participar, deu para encaixar aí, muito difícil, mas a gente conseguiu encaixar esse tempinho aqui conosco para falar sobre, né, essa questão com o nosso público do UERNcast, e que fica aí, né, no YouTube para quem quiser depois receber, beber, como a professora Ivonete diz, beber um pouquinho da professora Zelma Madeira, está aí disponível no nosso YouTube. Pronto, então mais uma vez agradecer esta universidade, o UERN é sempre bem acolhida, mas eu tenho aqui a minha grande referência, a minha professora Ivonete, ela que me trouxe para cá, então toda vez quando eu penso na UERN, eu penso nela, né? E assim, por quê? Porque aqui entre nós existe uma irmandade, né? Entre mulheres negras, né? Ela ajuda a aluna, né? Que foi minha aluna, então eu tenho uma aluna que vem para cá, aqui ela acolhe, então é muito na perspectiva que a gente faz, né, de como mulheres negras, sintonizada pelo bem viver no dizer dos indígenas, é que uma sobe e puxa a outra. Então, eu estou aqui muito porque ela me trouxe, e aí aqui ela me ajuda e eu ajudo ela, né? Então, é nessa irmandade que a gente buscou na nossa ancestralidade. Então, quando ela tem esse grande respeito por mim e eu tenho esse grande respeito por ela, e ela amplia no sentido do coletivo, de me ver, de me avistar, é porque nós temos um pacto, né? Um pacto civilizatório, ancestral. Então, assim, é essa leitura que ela tem que combina com a minha. Então, nesse sentido, nós somos irmãs, nós somos, no dizer dos indígenas, parentes. E aí, o que a gente quer para este mundo é que a gente consiga aprovar o 18º ODS, que é voltado para a igualdade racial. O que a gente quer é que o que a gente solicitou do dia 16 ao dia 19, né, na terceira sessão do Fórum Permanente de Afrodescendente em Genebra, na Suíça, que a gente tenha a oportunidade de ter a segunda década dos afrodescendentes, haja vista essa primeira, a gente não ter trazido resultado robusto, né, para a promoção da igualdade, para o enfrentamento ao racismo. Então, muito obrigada. Eu agradeço muito de estar dentro dessa universidade. A UERN, para mim, é algo muito importante, que a gente viu florescer ali o campo das políticas de ação afirmativa. Vida longa para essa universidade. Conte comigo no que for necessário. Muito obrigada. Professora Ivonete. Pois é, só gratidão por esse momento. Eu fico super emocionada, estou ficando cada vez mais emocionada.
E dizer que sigamos, né? Sigamos construindo essa universidade, sigamos construindo espaço para negros, para indígenas, para ciganos, né? E aí a gente está avançando na nossa legislação estadual, né? E nas nossas legislações internas, né? Para ampliar esses espaços, para dar visibilidade, né? Para garantir direito e para construir essas referências do futuro. A gente sempre puxando uns aos outros, né? Então, sigamos, e muita gratidão por estar aqui, muita gratidão à professora Zelma, né? E aí, Zelma, por justiça, a gratidão imensa à Gabi, né? A Gabriela Soares, que foi quem fez a ponte entre o Erne, né? Entre a professora Ivonete, mas principalmente entre o Erne e essa potência que é a professora Zelma, a nossa doutora honoris causa. E eu aqui, né, quase que tietando. A apresentadora, de vez em quando, tem que se segurar para não tietar, né? Mas a gente agradece aí as duas professoras, né? Como eu já falei várias vezes no programa, muito honrada em tê-las como referências dentro da nossa universidade. Vocês realmente representam, né, a gente, e é com muita alegria que a gente deixa registrada neste episódio a presença da professora Zelma Madeira, que eu não poderia deixar escapar do Hernicast, por isso que eu tomei aqui o lugar de Bruno Barreto hoje, e também a professora Ivonete, que sempre vai estar aqui presente e vai vir outras vezes falar sobre mais coisas, porque a mulher é uma potência. Né? A gente poderia fazer, professora, um episódio sobre seus olhos, né? Seria interessante. Então, chegando ao fim do Hernicast, né, deste episódio do Hernicast, no próximo episódio, Bruno Barreto de volta aí no comando do Hernicast. Muito obrigada pela companhia. Eu aprendi muito com o episódio de hoje, tenho certeza que vocês também. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tudo de bom.